Boa tarde, meninos. Tia Cláudia vai fazer por aqui hoje uma aulinha gravada, as páginas 27 a 30, correção com vocês, porque na última semana estava muito ruim, né? Caindo muito, aluno que entrava e saía, então preferi gravar e mandar para vocês, tá certo? A videoaula com a gravação da, da correção das páginas 27 a 30, tá bom? Nós estamos falando de quê? Primeiramente, nós estamos falando de linguagem formal e informal. Então, nós vamos falar de uma linguagem mais descontraída, primeiramente, que é a linguagem informal. Então, os bilhetes que foram apresentados na página anterior, nós vamos observar esses bilhetes para a gente poder fazer a correção das questões aqui. Então, qual dos bilhetes possui uma linguagem mais descontraída, ou seja, mais informal, que não está de acordo com a linguagem formal, de acordo com a gramática? É o bilhete 2, tá certo? Então, a norma padrão, pessoal, o que é a norma padrão? São aquelas regrinhas de acordo com a gramática. Lá no bilhete 2, tem um beleza, tem gíria, né? Tem uma abreviação de acordo com a linguagem oral. Então, por isso, o bilhete 2 é aquele que possui uma linguagem mais descontraída, que seria a mais informal possível. Qual dos bilhetes possui uma linguagem mais séria? Quando a gente diz mais séria, a gente está falando da linguagem mais formal, mais de acordo com as regras gramaticais. Então, é o bilhete 1, certinho? Considerando que o pai de Carlos não conhece a pessoa que receberá o bilhete, qual dos textos é o mais adequado para ser enviado à escola? Quando a gente não conhece, a gente não tem familiaridade, a gente não tem proximidade, a gente não tem intimidade. Então, quando a gente não tem intimidade, a gente tem que, na hora de escrever um bilhete, na hora de conversar, usar uma linguagem mais formal, uma linguagem mais séria. Então, o bilhete 1 mostra para nós essa linguagem mais séria, tá certo? Então, aqui diz assim, ó, espera-se que os alunos concluam que é porque se trata de uma situação séria, é uma situação sem intimidade. Então, vamos recapitular. Uma linguagem mais descontraída é a linguagem informal, onde a gente pode usar gírias, abreviações de palavras, onde a gente pode cometer aí uns deslizes na gramática. Agora, a linguagem mais séria não, que é a linguagem formal. Essa linguagem exige de nós mais atenção, tá certo? Considerando que o pai de Carlos não conhece a pessoa que receberá o bilhete, qual dos textos é o mais adequado? É o bilhete 1? Ah, nós até repetimos, né? Mas é bom que a gente... Aqui, ó, daqui tá mostrando mais, ó. Tem e aí? Beleza. São próprios de situações mais informais. Como ele não conhece para quem que ele vai mandar, né? Que ele não conhece, ele não tem intimidade, então ele vai usar o bilhete 1. Então aqui eu coloquei para reforçar para vocês, ó, que a gente até colocou no caderno que eu pedi para vocês na última aula. Quando a linguagem de um texto é mais séria, e procura seguir a norma padrão da língua, dizemos que é uma linguagem formal. Quando a linguagem de um texto é mais espontânea, não é tão sério, é mais descontraída, não tem muita preocupação, ela não vai seguir a norma padrão. Então, quando ela não segue a norma padrão, que é a norma formal, a gente vai dizer que ela é informal. Porque a palavra formal vem de forma, uma forma que existe uma regra. O in quer dizer que não é, que é uma negação, que não é formal, que não segue uma regra, um padrão, certinho? A familiaridade entre os interlocutores, o que é isso aqui? A familiaridade, eu falo que é a intimidade, o grau de intimidade que nós temos.
Onde é que a gente usa isso? Por exemplo, no trabalho, você vai usar uma linguagem mais séria com o chefe, lá na escola com o professor, com o diretor, mas vamos supor assim que você vai receber a diretora da escola na sala, você usa uma linguagem mais formal. Às vezes, com a professora que você já tem uma familiaridade, você pode usar um beleza, e aí, tipo, gírias, né? Mas na hora de escrever a sua redação, tem que ser a linguagem mais formal possível. Ah, na hora de fazer lá, ó, eu estou observando, principalmente lá no nosso grupo de WhatsApp, tem muito aluno escrevendo errado. Toda vez que você escrever uma mensagem, isso é uma dica. Volta lá, dá uma lida, vê se você errou a ortografia. Se errou, gente, vai lá, apaga, escreve de novo. Porque você tem que aprender. Olha, nós não podemos botar a culpa na pandemia, porque vocês estão tendo a oportunidade de escrever e ler. Nós estamos dando essa oportunidade para vocês, né? Então, tem que botar em ação. Por isso que quando eu falo é para escrever no caderno, é para escrever no caderno, não é para imprimir e colar. Quanto mais a gente escreve, muito mais a gente aprende, tá? Em um mesmo texto, é comum encontrarmos tanto características da linguagem formal quanto da informal. Nesse caso, dizemos que a linguagem dele é predominantemente formal ou predominantemente informal. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Só que a gente tem que perceber qual é o tipo de linguagem que mais aparece. Olha, mais a linguagem informal, então ele é predominante informal. Tem mais linguagem informal, então ele é predominantemente formal. Que tipo de linguagem predomina no bilhete 1? E no bilhete 2? Então vamos fazer a análise aqui, ó. No bilhete 1, a linguagem é formal. A gente fala que é a linguagem despreocupada, aliás, preocupada, de acordo com as regras gramaticais, não pode ter erros ortográficos, concordâncias, é tudo como manda a regra do livro. Já no bilhete 2, a linguagem mais informal. Vou repetir, porque quanto mais a gente repete, mais você grava aí. Linguagem mais descontraída, mais despreocupada, não precisa estar de acordo com a gramática, pode ter algumas abreviações, como no internetês, por exemplo, mas esse tipo de linguagem tem os lugares onde é que eu posso usar. Se não, não precisava da gente estudar, tá certo? O bilhete 2 poderia ser utilizado em alguma situação. Explique. Sim, toda comunicação é válida. Tá certo? O bilhete 2 é uma linguagem mais informal, a linguagem mais despreocupada. Ele poderia ser enviado a uma pessoa conhecida, por exemplo, aquele amigo, aquele alguém da família. Porque são pessoas com quem você tem intimidade, ou seja, alguém bem próximo de você. Então, a linguagem informal a gente usa quando a gente está bem próximo daquela pessoa com quem a gente tem liberdade de conversar, de falar, tá certo? Aqui, ó, gírias. Gírias que a gente viu na última aula. O bilhete 2, lá da página 26, nós estamos fazendo a correção aí que eu coloquei para vocês, né? Inicialmente, aí, quais são as páginas? Foram usados termos como zicado, sem chance, galera. Esses termos não são usados para qualquer pessoa, por qualquer pessoa. Então, são termos de gírias que é usado por uma galera mais jovem. Então, elas são exemplo de palavras que surgem em determinados grupos de jovens, por exemplo. Mas os jovens de hoje, que usam zicado, galera, talvez, por exemplo, galera já é uma palavra mais antiga. Mas zicado já é uma palavra mais, não tão contemporânea de vocês, mas na minha época de jovem já tinha zica, né? Não, mas que zica, hein? Ou seja, são palavras que pertencem a grupos de jovens. Talvez os jovens do futuro não vão usar essas gírias. Ou elas vão ser tão usadas que elas vão começar a fazer parte do dicionário. E quando faz parte do dicionário, já são palavras que têm determinados significados e que na frente vem escrito assim, gíria, tá?
Vamos entender como isso acontece? Aqui, essa letra B aqui, ó, é uma explicaçãozinha lá do exercício B que nós vamos passar por, ó, rolê de bike, casca grossa, supimpas, tem base, apavoramento. Todas essas palavras estão aqui, ó, com o seu significado na frente. Então, na hora de fazer a correção, vocês voltam aqui nesse slide, tá bom? Observe as cenas abaixo, em seguida responda as questões. E aí, pronto para um rolê de bike? Foi o que eu falei lá no slide anterior. Tem que ser casca grossa para surfar naquele pico. Ó, quem é do mundo do surf vai entender o que é casca grossa lá no mundo do surf e o que seria o pico, né? Que tipo de onda quer dizer esse pico aqui. Quem é do mundo do ciclismo, rolê de bike. Então, vocês têm aqui, ó, antigamente os cantores eram supimpas. Olha, grupo de pessoas mais velhas, né? Ou seja, era uma gíria, foi uma gíria usada no passado. Hoje em dia, muitos são de Araque. Então, supimpe de Araque são gírias antigas. Essa mina tem base. Olha lá, tá apavorando nas manobras. Então, apavorando no mundo do skate aqui, né? O que seria esse apavorando? Se a gente voltar aqui, ó, nesse slide aqui, olha aqui. Impressionando, apavorando. Supimpas, muito bons, muito talentosos. Casca grossa lá no surf, são pessoas experientes que não têm medo de onda. Pico é o lugar, rolê de bike é dar uma volta de bicicleta. Então, quando você for fazer a correção, volta nesse slide aí. Pergunta A. A linguagem utilizada nas cenas acima são mais adequadas a situações formais ou informais? Informais, porque tem muitas gírias. E estão de acordo com grupos, né? Grupos sociais, de jovens, pessoas mais velhas, grupos de surfistas, ciclistas, skatistas. Então, cada grupo tem a sua linguagem aí que te representa, certinho? Você conhece o significado de todos os termos? Aí você vai voltar lá. Tá vendo essa resposta pessoal aqui? Lá naquela página anterior que tem. Cada terminho desse aí, vocês vão colocar aqui na letra B. Tá certo? Termos como rolê de bike, casca grossa e minas são gírias. E gírias é uma linguagem informal, certinho? Exercício 2. Na coluna A, abaixo, há 3 frases com gírias. Suplinha, está aqui, ó, bochicho. Na segunda frase, boiou. E na terceira frase, abobrinha. Então, vamos ler as frases na sua íntegra. Ouvi um bochicho de que não teremos jogo amanhã. Perdeu o prêmio do bingo porque boiou na hora do sorteio. Ele nos faz rir falando tanta abobrinha. Então, cada gíria tem um significado, tem um sentido. Quando elas começam a fazer parte da língua portuguesa, elas vão para o dicionário. E lá no dicionário vem especificado. Por exemplo, bochicho é conversa. Boiou é distraiu-se. Abobrinha é bobagem. Mas nós temos que ficar muito espertos, porque se a gente ficar usando muitas gírias, às vezes palavras e expressões da língua portuguesa, da linguagem formal, elas vão desaparecer. E a gente tem que ter um cuidado, porque a linguagem, a língua, ela é o retrato de uma nação, ela é a nossa identidade, tá certo? Então, quanto mais elas vão sendo usadas, mais elas vão sendo praticadas, vão fazendo parte da língua portuguesa. E algumas palavras vão se desfazendo, vão sumindo, caindo em desuso. Por isso que é preciso prestar bastante atenção. Atividade, seguindo aí. Agora, na próxima atividade, exercício 1, seguindo aí as nossas páginas, tá bom? Leia as informações dos quadros a seguir e pinte as que indicam uma situação comunicativa que exige uma linguagem formal. Então, aqui tá vendo esse xizinho aqui? Quer dizer que você vai pintar. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Vou pegar aqui para vocês, vou pintar. Vou pintar de verdezinho. Aqui, ó. Aqui, um e-mail reclamando a uma empresa sobre o defeito de um produto. E um
artigo de opinião para um jornal. Esses tipos de textos exigem uma linguagem mais formal, mais preocupada com a gramática, menos erro possível. Agora, quando você vai fazer um e-mail para um tio comentando os resultados do jogo de futebol, aí você não precisa usar a linguagem ali, né? Muito preocupada. Por quê? Porque seu tio, ele é íntimo de você, tá certo? Agora, uma mensagem instantânea para um amigo, ali no WhatsApp, ali no chat, você não tem que se preocupar demais, certo? Então, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver que em determinados tipos de textos, em determinadas situações, a linguagem formal vai ser exigida. Aí não tem choro nem vela, tem que ser. É para isso que a gente estuda, tá certo? Com base no que você estudou, deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui para cima. Isso. Com base no que você estudou, as gírias podem ser usadas por qualquer pessoa em qualquer situação? Será? Por quê? Tá vendo por que esse porquê que veio separado? Porque é uma pergunta aqui, o ponto de interrogação. Ó. E por que não são todos os porquês de pergunta que vem acentuado, não? Só vem acentuado quando ele está perguntando e está próximo do ponto aqui, ó, lá no finalzinho da pergunta, tá? Por isso que ele recebeu esse acento aqui, ó. Bom, o livro espera que vocês digam que não é em qualquer situação, não. Tá certo? A gente pode usar gírias quando você tem uma certa intimidade. Então, existem contextos que são inapropriados. Isso quer dizer o quê? Que não são apropriados, que você não deve. Então, o que a gente deve pensar? Que o uso adequado das gírias, destacando que elas são permitidas em situações informais de comunicação, para criar efeito de sentido e com humor. Então, a gíria você pode usar quando você quer usar um sentido diferente, uma linguagem mais próxima, só que elas não podem ser usadas por qualquer pessoa em qualquer situação. Todo mundo pode usar, mas não são em todas as situações, tá certo? 3. Encontre no diagrama as gírias adequadas a cada frase. Sábado reunimos a galera para ir ao cinema, o grupo de amigos ali. Tá aqui, ó. Galera, aqui no diagrama. Certinho? Aquela banda é massa. Aquela banda é ótima, né? Uma gíria aí quer dizer, nossa, é ótima, é muito boa, é maravilhosa. Ah, que massa aqui, ó. Prestando atenção na ortografia, que é escrito com 2 S. Beleza, o piquenique fica marcado para amanhã, ou seja, tudo bem, tudo certo, ok, né? Beleza. Então, aqui, que tipo de linguagem que a gente viu nesses 3 diálogos aqui, nessas 3 frases? Uma linguagem mais despreocupada, que pertencente a um grupo social de mais jovens, né? Agora, reescreva as frases acima no caderno, substituindo a gíria de cada uma delas por outra. Então, olha aqui. Sábado reunimos a galera. Sábado reunimos o pessoal para ir ao cinema. Aquela banda é ótima. Tudo bem, o piquenique fica marcado para amanhã. Então, o exercício próximo aí depois do 3, esse itemzinho aqui que tem um livrozinho aqui, tá pedindo para você reescrever no caderno, sem preguiça, hein? Tá certo? Então, no lugar de galera, eu posso usar moçada, turma, rapaziada, mas é para reescrever as frases. Eu não quero escrever só isso aqui, não, ó. Tá certo? Massa pode ser legal. Lá no último lá, tranquilo, tudo bem, combinado, tá certo? Leia as frases a seguir e assinale aquelas em que as palavras vaquinha e rolou forem empregadas como gírias. Vamos ver? Resgatamos uma vaquinha que estava presa na cerca. Só pode ser o animalzinho, né? Então, essa aqui não é gíria. Fizemos uma vaquinha para ajudar o orfanato. O que a vaquinha quer dizer? Fizemos aí umas colaborações em espécie, né? Em verbo, em dinheiro, para ajudar o orfanato. O árbitro apitou e a bola rolou. Então, no sentido da bola,
Sair rolando pelo campo, certo? Rolou ontem a festa. Esse rolou aqui tem o sentido de aconteceu. Então, quais são as frases? A vaquinha da solidariedade e o rolou do aconteceu. Porque nessa primeira frase aqui, a vaquinha é o animal, e nessa frase aqui, rolou é de rolar no gramado mesmo, sair rolando, certinho? Bom, eu gostaria agora que vocês prestassem atenção, reescrevessem, tá certo? Aquilo que você errou, observem as palavras que vocês escreveram errado. Na próxima aula, quando a gente tiver nossa aula online, eu quero que vocês me mostrem esses livros, na hora que a gente vai ligar a câmera, todos respondidos, tá bom? Um beijo e até na outra aula. Hoje nós temos mais uma